Ok, gravando. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa web palestra, uma iniciativa da Liga Acadêmica de Telesaúde da Uncisal, a Litel, cujo tema da web palestra é LLMs na telesaúde, a próxima fronteira da medicina digital, que será ministrada pelo professor Marcos Hilário, que também é professor colaborador da Litel. Tá? Uma breve apresentação do professor Marcos Hilário. Ele tem uma sólida formação acadêmica, incluindo graduação em Sistema de Informação pela Faculdade de Alagoas e pós-graduação em Engenharia de Software e Web pela Estácio, e atua como desenvolvedor de software para web. Além da atuação no mercado, possui experiência em docência como professor nas faculdades FAA e ESA, FACIMA, Uninasal e atualmente na Uncisal. Ministra disciplinas de orientação a objetos para o curso de SI e estrutura de dados, banco de dados, teste de software e também engenharia de software, tá bom? Sempre está buscando oportunidades que permitam aplicar e expandir seus conhecimentos em desenvolvimento de software e áreas correlatas, especificamente agora na área da saúde digital conosco. Agradecemos a todos que se inscreveram e participam desta web palestra. Professor Marcos Hilário, seja bem-vindo. Você está com a palavra, meu amigo. Ok, professor Heraldo. De antemão, agradeço a oportunidade aí, pelo espaço. Uma boa tarde a todos, tá? E como o professor falou aí, a gente vai conversar um pouco hoje sobre LLMs, mas não de maneira genérica. A intenção é que a gente faça aí uma ponte especificamente com a telesaúde, como que anda a área atualmente, os principais desafios que a gente tem. Essa não é uma palestra muito tecnicista, tá? Entre aspas, porque aqui a gente imagina que tenha um público um pouco mesclado entre profissionais de tecnologia ou estudantes de tecnologia e alunos também da área de saúde. Então, a intenção é que a gente explore e aborde o tema de maneira geral, tá? Então, eventualmente, a gente pode sim responder uma ou outra dúvida mais técnica, mas como o próprio professor sugeriu, muito provavelmente aí para os próximos passos da Liga, a gente vai ter aí treinamentos mais específicos e aí sim, muito provavelmente mais voltados para questões técnicas, tá certo? Eu vou pedir também que no decorrer da apresentação a gente ouça mais, tá? Para evitar interrupções ou algum tipo de tumulto, porque a gente sabe que remoto, às vezes um fala, outro fala, e a coisa meio que se perde, para que todo mundo tenha a oportunidade de perguntar, caso se sinta a necessidade, guarda essas perguntas no final, tá? A gente abre o espaço aí e eu respondo todas que eu puder, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos ao nosso processo aqui, tá certo? Então, o que acontece? Primeiro, uma breve apresentação, o professor aí colocou de maneira superficial, mas eu sempre gosto nas minhas palestras me apresentar um pouco, tá? É muito dinâmico, está sempre mudando, né? Não dá para colocar tudo, mas sempre dá para ver aí uma foto, pelo menos, de alguma coisa. Uma breve introdução aí, né? O nosso cenário, do que exatamente a gente vai tratar, tá certo? O que são, de fato, LLMs, porque a gente fala tanto, a gente até usa, mas muitas vezes a gente ainda não entende realmente o que são essas tecnologias, como elas se comportam de maneira conceitual mesmo, né? E aí, a partir desse conceitual, a gente então começa a ligar os pontos aí e perceber alguns detalhes práticos aí que talvez tenham passado despercebidos, tá? Alguns cenários e aplicações voltados para a área da saúde especificamente, só para a gente entender onde é que isso entra e por que isso está sendo tão utilizado, tá, atualmente. Naturalmente, alguns desafios e dificuldades, porque é uma área nova, apesar de está crescendo em velocidade absurda, ainda é muito novo, então naturalmente a gente sim vai ter alguns desafios e algumas dificuldades, algumas perguntas ainda sem respostas, a gente vai entender isso, tá? O que a gente tem para o futuro, que não é um futuro tão distante, tá certo? E a multimodalidade, a gente vai perceber isso.
E, por fim, conclusões, tá? A gente precisa deixar alguns pontos bem claros. Nesse quesito aí, a tecnologia, ela muitas vezes é desfavorecida pela mídia, tá? Então, assim, e quando a gente fala de IA, isso não seria diferente. Existe um hype hoje muito grande em cima dessa área, que não é muito nova na computação, mas sim ela está ganhando forma nesses últimos anos. E a mídia muitas vezes divulga coisas assim um tanto exageradas ou que não são totalmente verdades, então é bom que a gente também desmistifique aí alguns pontos desses para que não fique nada pendente, tá? Para a gente entender realmente o que é real, do que ainda é factual, do que ainda, enfim, é preciso prestar mais atenção nesses pontos, tá? Então, quem sou eu aí? Um breve histórico aí, um pouco do retrato atual. Então, eu sou formado em Ciência de Informação, tá? Então, minha especialidade é software, sempre foi, tá? Então, eu já permeei por outras áreas, mas foi onde eu me firmei realmente com software, tá? Então, eu já atuo aí no mercado há mais ou menos 22 anos, embora não seja tão velho assim, mas eu comecei bem cedo. Então, a desenvolver software, enfim, já passei por várias e várias etapas. Eu coloquei aí algumas figurinhas que representam um pouco do meu dia a dia hoje, tá? Amanhã provavelmente já pode ser diferente, mas hoje é isso aí, bem a minha realidade, tá? Eu já, dentro desses 22 anos de atuação profissional, 18 deles estão dentro da área acadêmica, tá? Lecionando nível técnico, graduação, pós-graduação, tá? Eu também atuo como desenvolvedor, analista sênior, tá? Dentro da CGPST, tá? Que faz parte da DTI, e assim, no popular Ministério da Gestão e Inovação, da Governo Federal. Então, eu trabalho na equipe de sustentação hoje, já passei por algumas secretarias lá dentro, e hoje nós somos responsáveis por manter boa parte das plataformas do governo federal que estão ligadas diretamente ao Ministério da Gestão e Inovação, serviços tecnológicos, né, serviços públicos tecnológicos, tá? Também sou docente da Uncisal, então já passei por outras instituições, mas hoje eu só estou na Uncisal, tá? Então não tenho mais tempo. Eu gostaria, mas não dá mais. E hoje eu sou aspirante a biomédico, tá? Então eu também sou acadêmico, assim como a maioria de vocês, do curso de biomedicina, tá? Então, nos próximos anos aí, quem sabe, se tudo der certo, eu também estarei aí envolvido dentro da biomedicina, porque sempre houve um viés dentro da minha carreira para a área de biotecnologia, né? Mas, deixando um pouco de falar sobre mim, só para a gente contextualizar, a gente vai então entrar no assunto, tá bom? Então, o que acontece? A telesaúde, ela não é uma solução nova, tá? Então, não tem nada mágico na telesaúde, conceitualmente falando, tá? Ela já é uma tecnologia madura, já é uma tecnologia consolidada no mercado. E é uma tecnologia que, de certa maneira, nos socorreu, tá? Em algumas épocas aí, em especial na época da pandemia, tá? Porém, o que aconteceu? No salto aí que houve dentro e pós-pandemia, né? Porque a pandemia, ela, tecnologicamente falando, a gente pode dividir em duas etapas, né? Tem a pandemia, o início da pandemia, onde a gente não tinha quase nada, né? Pouquíssimos grupos trabalhavam de maneira remota ou tinham algum tipo de expertise nisso. E a gente tem a segunda metade da pandemia, onde a tecnologia foi quem sustentou boa parte das operações relacionadas a quase tudo que a gente tinha no mundo, tá? E aí, esse cenário da segunda metade, que a gente chama de pós-pandemia, foi realmente um divisor de águas para a área de tecnologia e a telesaúde não seria diferente, tá? Então, houve realmente uma consolidação do atendimento remoto, dada a demanda que era gigante e os centros de atendimento não davam conta. Então, isso foi muito bom, mas isso expôs também alguns outros grandes problemas, algumas situações que não haviam sido pensadas, que não eram realidade ainda da telesaúde. Então, como tudo, quase tudo na tecnologia, a telesaúde era uma solução, ela é uma solução, mas quando ela foi usada em larga escala, ela trouxe também uma série de problemas. Então, acabou que a solução também virou um problema, tá? E aí a gente vai entender exatamente o que isso quer dizer, tá? E aí eu não estou dizendo que a telesaúde ela é um problema, eu estou dizendo que ela precisava de mais tecnologia, de mais ferramental. E aí, exatamente isso que a gente conseguiu expor nesse cenário, tá? Então, o uso massivo da telesaúde tradicional, como a gente conhecia ela antes da pandemia, gerou
uma série de problemas, tá? Dentro desse grupo de problemas que a gente poderia passar o dia todo falando aqui, a gente destaca esses três porque são os que ficaram mais explícitos aí, né? São aqueles que escancararam aí realmente o grande problema. Primeiro, essa telesaúde, por ser remota, né? Ela traz uma carga de documentação gigantesca, tá? E aí isso gerou uma sobrecarga administrativa que não era prevista, que não era normal no âmbito presencial. Então, mais documentação, mais detalhes, mais preenchimento. Isso gerou realmente um overhead aí, um probleminha, tá? Isso, consequentemente, culminou no segundo item, que é a fadiga dos profissionais, tá? Então, era muita informação, era muito preenchimento, era muita coisa ao mesmo tempo, e isso complicou, tá? Gerou uma fadiga enorme. Então, a gente sabe que, por mais que sejamos competentes, por mais que tenhamos altos desempenho, profissionalmente falando, ainda assim nós estamos a mercê aí da fadiga, né? Então, todo mundo tem um limite, e esses profissionais acabaram trabalhando muitas vezes acima desse limite, tá? E, por fim, a gente entrou numa crise, uma escassez gigante, tá, de especialistas para uma triagem inicial, porque a gente, quem é da área de saúde já sabe, quem não é, não tem muita experiência, pode começar a observar que o teleatendimento, ele exige um nível técnico muito bom para quem está do outro lado, né? Porque você vai estar à distância, então você tem que ter ali uma expertise razoável, e não deu conta, né? A quantidade de profissionais não era suficiente para suprir as demandas, porque era tudo muito, apesar de remoto, apesar de tecnológico, apesar de telesaúde, ainda era tudo muito burocrático. Então, isso exigiu muita gente, tá? E aí, então, surgiu essa necessidade, abriu-se uma lacuna enorme, não só nessa área, mas aí falando especificamente dessa. Se a gente observar, isso é um fenômeno que aconteceu em todas as sub-áreas da tecnologia durante a pandemia, mas essa área em especial, ela teve uma necessidade enorme, tá? Então, houve um buraco, né, uma vala que se abriu, a gente costuma falar isso popularmente, de ferramentas que não existiam e que eram necessárias, tá? Então, com isso, a gente chega no formato onde o pessoal que trabalhou mesmo, a área de fato que usou essa tecnologia, porque a gente sabe que tecnologia, na maioria dos casos, não é uma área fim, sim uma área meio, chegou no conceito, então, que não era suficiente apenas a conectividade. Porque antes da pandemia, a gente falava muito de telesaúde apenas no âmbito de conectividade. E aí o pessoal chegou à conclusão de que isso já não era mais suficiente. Isso sim era necessário, mas era necessário que tivesse mais do que isso. Então, na verdade, a gente precisava de ferramentas que ampliassem a nossa capacidade, tá? Então, a gente vive hoje um cenário, a gente vive hoje um mundo onde nunca se gerou tanta informação em um curto espaço de tempo. Então, as dimensões da quantidade de dados que a gente gera diariamente hoje são absurdas. E a gente chegou no ponto onde isso é humanamente impossível de ser tratado, tá? Então, a gente precisa entender a real motivação por trás dos processos de automação, dos processos de inteligência artificial, eles estão já exatamente aí. Então, os grupos estão investindo em IA não é por uma questão puramente financeira, mas sim por necessidade mesmo de operação. Então, os volumes são cada vez maiores e não vão parar de crescer, pelo contrário, as expectativas é que eles só aumentem, 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 e a gente vai precisar cada vez mais desse tipo de apoio, tá? Então, a gente já entende, ou pelo menos deveria ter maturidade suficiente para entender que as tecnologias, elas não vieram exatamente para substituir, mas elas vieram para montar uma outra estrutura de trabalho. Por quê? Porque a demanda agora é outra, tá? E aí, então, fica a pergunta, né? Como as novas tecnologias estão redefinindo, então, essa eficiência clínica e, principalmente, essa jornada do paciente, né? Que é o principal, que é o foco aí da questão, que é o objetivo final de todo esse aparato, né? É atender o paciente de maneira correta, com qualidade, com tudo que é necessário, o mínimo necessário para esse tipo de coisa, tá? E aí, isso hoje é respondido facilmente, né? Talvez há 3 ou 4 anos atrás isso não fosse tão óbvio, né? Mas hoje já se entende, tá? Que é o uso massivo de automação. Isso é um processo sem volta, tá? Para tudo, e especificamente para a área da saúde não seria diferente.
historicamente falando, a área da saúde é uma das que mais utiliza, o que mais faz uso de tecnologia, isso não é novidade, tá? E aí, quando os mecanismos de IA, que também não é uma área nova, começaram a amadurecer o suficiente para serem utilizados em cenários reais, naturalmente que a área de saúde, da saúde é uma das que mais tomou para si esse tipo de coisa, tá? Então, há quem diga que o futuro da tecnologia está na IA. Essa é uma resposta que eu não sei, eu ainda tenho muita dúvida sobre isso. Se ela vai ser o final, se ela é só uma passagem para alguma coisa que ainda vai vir depois disso. Difícil, muito difícil prever isso hoje, mas há quem diga que sim, que ela é a próxima etapa aí, né? E especificamente quem despontou nesse contexto de inteligência artificial foram as tecnologias ligadas a LLMs, né? Então, não são as únicas métricas, metodologias de IA, mas sim, com certeza, são as que conseguiram ganhar o mercado primeiro de maneira satisfatória e são, com certeza, as mais famosas, tá? Então, hoje, muita gente até se refere, na verdade, a maioria das pessoas, principalmente os leigos, se refere a LLMs como IAs. Ah, porque a IA vai fazer para mim, porque a IA, mas a IA é muito maior do que isso, tá? LLM é apenas uma das tecnologias que já surgiram a partir de todo esse arsenal que a gente tem por trás na área de IA, tá? Mas, enfim, isso a gente deixa para um outro momento, essa discussão aí. E aí fica a grande questão, né? Várias dúvidas, o que realmente vem em LLM, para onde é que eu vou, de onde eu venho, né? Então, só dúvidas, era mais ou menos assim que todo mundo se sentia, e ainda se sente hoje, né? Então, nós temos, eu não sei se o privilégio ou o pesado de passar por essa fase de transição, né? Que é a fase que a gente está vivendo hoje. Então, normalmente transições são doloridas, não tem jeito, tá? E aí, muitos conceitos novos, as coisas andam com uma velocidade muito, muito alta, e isso tudo gera muita dúvida, muita insegurança, muitos questionamentos, tá? Então, para isso, a gente começa exatamente definindo o que são LLMs, tá certo? Então, LLM nada mais é do que uma sigla, tá certo? Large Language Model, tá? Então, você vai encontrar traduções diferentes, tá? Grandes modelos de linguagens, grandes linguagens de modelo, mas na real eu gosto muito desse formato porque o foco é o modelo, tá? Mas enfim, eu não vou ficar aqui em discussões filosóficas, mas é bom deixar esse asterisco aí porque você vai encontrar outras abordagens aí que também não, a gente não pode dizer ainda que está errado ou que está certo, porque ainda está tudo muito verde, tudo tomando muita forma ainda, muito delicado, tá? Então, utilizam basicamente dois processos que não são novos, tá? O primeiro está ligado ao aprendizado de máquina, que é uma sub-área específica da inteligência artificial, e o conceito de redes neurais artificiais, tá certo? Então, baseado nessas duas técnicas, nesses dois grupos de técnicas da IA, então, fundamentou-se o conceito de LLM e, basicamente, a gente pode dizer que ele serve para, a grosso modo, lógico, superficialmente falando, para, no mínimo, isso. Tá? Eu poderia listar, com certeza, mais e mais itens aqui, mas esses eu diria que são os principais, os que mais a gente vê utilização para hoje. Primeiro, respostas de perguntas pontuais. Tá? Eu acho que esse é o carro-chefe. Segundo, e um tanto perigoso, criação de conteúdo, tá certo? Esse talvez esteja até ultrapassando o primeiro, porque as pessoas estão vendo o potencial desse, estão fazendo uso massivo, embora isso é complexo, porque a gente vai perceber que isso não é assim 100%. Não esqueçam que quando a gente fala de redes neurais artificiais, a gente está falando do domínio da probabilidade. Então, a probabilidade quer dizer percentual, tá? Então, o percentual não é exato, é bem próximo, mas não é exato. Pode acertar, mas eventualmente vai aparecer um errinho aqui e acolá. Então, ainda é uma técnica que ainda tem, sim, margem de erro, isso a gente precisa deixar bem claro também, tá? Tradução de textos, de significado, de idiomas, tá? Então, não tem limite para isso. Geração de mídia, esse é um outro ponto que vem ganhando muita forma, né? Então, no início, assustou, mas porque a geração de mídia impacta, mas depois o pessoal viu que não era tão bom, então vem se trabalhando nos últimos meses massivamente em cima disso e parece que agora
a geração de mídia, ou seja, imagem, vídeo, etc., está ganhando realmente uma conotação bem mais produtiva, bem mais confiável aí, o que também traz junto uma série de problemas, né? Uma série de questões relacionadas à ética, à veracidade, enfim, e pontos diversos, tá? E resumo de informações, tá? E esse é um ponto que hoje é fundamental no contexto LLM, tá? Então, como eu falei há pouco, a gente tem uma quantidade muito grande de informação sendo gerada hoje, e essa questão de resumo, de condensar dados para gerar informações mais objetivas, está cada vez mais necessário, né? Então, a gente não tem mais tempo, muitas vezes, para estar consumindo páginas e mais páginas, horas e mais horas de conteúdo, para poder entender uma pequena parte, que é o que isso vai servir ali naquele momento. Então, essa parte de resumo, ela também está ganhando bastante forma, tá? E para entender essa tecnologia na prática, tá, é melhor que a gente divida esse processo basicamente em três partes. A entrada de dados, que a gente também chama popularmente de treinamento, tá? O grande modelo de linguagem que você vai estar utilizando, que a gente chama de motor, e os resultados, que são as saídas. Então, eu estava até conversando antes de iniciarmos sobre isso. É preciso que a gente separe o treinamento do modelo, tá? Então, eles são coisas distintas. O treinamento alimenta o modelo, mas o modelo é um conceito geral, e aquele mesmo modelo ele pode ser replicado e ele pode ser alimentado de maneiras diferentes. E aí, consequentemente, eu vou gerar, então, para um mesmo modelo, resultados diferentes. Por quê? Porque a gente teve treinamentos diferentes, tá? Isso é importante de frisar também. Mas aí, com isso, a gente chega na grande questão, Márcio, mas e como são essas entradas, e como é esse motor, e como são essas saídas? Mais uma série de dúvidas novamente aí que a gente tem a respeito disso, né? Então, a gente bate aqui nessa figura. É uma figura bem famosa, tá? Eu acho que foi a primeira simplificação aí do conceito, que a gente tem realmente um entendimento macro aí do que vem a ser um LLM, o que é que eu posso fazer com ele, que tipo de informação eu posso utilizar como alimentação. Então, na verdade, há quem diga até que essa primeira etapa foi a grande responsável pela popularização das LLMs, tá? Por quê? Porque hoje, como dado de entrada, ou seja, treinamento, eu consigo usar qualquer coisa praticamente. Artigos na internet, livros, artigos científicos, código-fonte, outros vídeos, videoaulas, curso, todo tipo de material que tiver disponível no meio online ou no meio digital de alguma maneira, tá? Ele pode ser utilizado. E aí, por isso que quando a gente observa a capacidade de um LLM, está diretamente ligada à quantidade de informação e à qualidade daqueles dados que geraram o treinamento ou os treinamentos que aquele motor recebeu, tá? E aí, em cima disso, eu tenho o cara no meio aí que é o meu grande modelo, tá? O meu grande modelo. E aí, observe que, quando eu falei sobre entrada de dados, eu falei sobre quantidade e qualidade. Só quantidade não vai resolver, tá? Porque aí eu vou ter divergências, eu vou começar a aumentar a minha margem de erro, e eu também só com qualidade, mas com uma quantidade pequena, eu também não resolvo. Então, assim, um LLM realmente funcional, ele tem que ter uma quantidade de entrada substancial, e essa entrada ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? É preciso que haja alguns critérios aí, algumas técnicas, algumas métricas para poder melhorar esse desempenho. E aí, nesse exemplo, a gente entende muito bem como é que funciona. Basicamente, a tecnologia do LLM ela é moldada na predição da próxima palavra. É isso que ele faz, tá? Ele tenta completar o que você começou como assunto. Então, aí tem um exemplo bem rudimentar que representa exatamente a forma como os LLMs funcionam. Aqui, o gato sentou no. Então, eu vou começar a cruzar possibilidades para onde é que o gato pode sentar. Pode sentar aqui, pode estar no tapete. A probabilidade de tapete é grande. Podia ser no sofá, podia ser, mas sofá não é muito comum, porque o sofá não é muito adequado para o gato sentar, enfim. Então, aí começam as possibilidades, as heurísticas, e chega
assim, estão nesse resultado, nessa sugestão. E aí esses parâmetros, eles são afinados. Não, mas pode ser no tapete, mas pode ser na cama do gato, pode ser também no muro, pode ser, enfim, do lado de fora, na varanda. Eu tenho N possibilidades, tá? E aí vem exatamente esses parâmetros de ajuste para eu entender se eu quero que o meu modelo só sugira o tapete ou se eu quero que ele amplie isso e pense nessas outras possibilidades, tá? Lembrando que é característica também do motor ser retroalimentado, tá? Então, esse treinamento ele não vem só da entrada de dados. A própria utilização dele também serve como retroalimentação para que ele vá sempre melhorando e ampliando aí as suas capacidades. E aí nós chegamos então ao terceiro item, que também é fundamental aí, que seriam as possibilidades de saída diversas, tá certo? Então, desde ferramentas prontas como o ChatGPT, Gemini ou outros tipos de integração, até objetos prontos, como um documento de texto formatado, uma imagem gerada, um vídeo, e as próprias alucinações, né, que a gente vai falar sobre isso também, que são aqueles caminhos tortos, né, aqueles erros que a LLM vai cometer, tá certo? Então, que a gente chama de alucinação, e eles são reais, sim, e a gente tem que tomar também cuidado com eles ao adotar, ao se basear numa tecnologia como essa para qualquer tipo de processo, tá? Então, seguindo aí, nós temos agora sim o esclarecimento, né? Agora nós já entendemos um pouco do que seria o básico, tá certo? Do que vem a ser um LLM, qual é o poder que isso tudo tem, e a nossa problemática, consequentemente, da área de telesaúde, tá? Isso também é importante aí. Então, as coisas já começam a tomar um pouco mais de forma, e a gente percebe que não tem nada de tão mágico assim, não tem nada de tão esotérico ou especial assim como a mídia prega. Na verdade, são técnicas bem definidas já, bem maturadas, e esse processo de entrada, esse mecanismo, na verdade, entrada, processamento e saída, ele já é até bem comum para nós que somos da computação, né? Porque é um modelo aí que serve para quase tudo quando a gente fala de computação, tá? Mas é importante notar que quando a gente fala de LLMs, não é só isso, tá? Então a gente tem mais, a gente pode mais com essa tecnologia. E aí esse mais é que está trazendo todas essas novas possibilidades, essas quebras de paradigmas, toda essa insegurança também, todas essas modificações no mundo como a gente interage hoje, tá? Então isso também é real, tá? Há 10 anos atrás, talvez há 20 anos atrás, quem é um pouco mais antigo na área sabe, quem imaginaria a possibilidade de não haver mais utilização do Google para pesquisar sobre qualquer assunto? Então, essa mudança de comportamento já está acontecendo. Então, muitas pessoas já não estão mais utilizando o buscador como antigamente a gente chamava do pai dos burros, né? A gente não usa mais ele, então já tem gente que está usando agora uma IA qualquer, Copilot, Gemini, enfim. E aí até eu vi esses dias a gente conversando e já surgiu até um termo novo, né? Porque tem o pai dos burros, que era o Google, e agora a gente tem o rei dos burros, que são as IA, né? Então, assim, tá, já está havendo essa mudança. Então, quem iria imaginar que isso poderia acontecer há 10 ou 15 anos atrás, ou 20 anos atrás? Eu iria dizer que isso não seria possível, tá? Todos imaginavam que a Google tinha se consolidado como concentrador mesmo das informações do mundo e que todo mundo ia ficar dependendo dele. E a gente está vendo isso mudar. A gente está observando que talvez isso não seja tão assim verdade, né? Então, dando sequência aí, a gente observa, então, que as LLMs podem ser mais, tá? Por quê? Porque elas possuem uma capacidade maior. Que capacidade é essa? Eu consigo criar contexto, eu consigo definir raciocínio lógico básico, tá? E eu consigo até personalizar o tom da conversa, isso também é importante. Eu quero definir o meu contexto. O meu contexto é a área de diagnóstico médico, tá? Eu quero falar sobre endemias, eu quero que você construa uma linha de raciocínio em cima de antibióticos, por exemplo. Então, eu consigo direcionar tudo isso, tá? Diferente das tecnologias anteriores, que eram os famosos chatbots aí, né, que
eles basicamente, eles pareciam ser inteligentes, mas eles não eram inteligentes. Na real, eles só faziam aquele, se for isso, faça aquilo, se for aquilo, então faça aquilo outro. Ele era baseado em regras, então havia um conjunto de regras bem estabelecidos, e ele simulava algum tipo de inteligência, mas de fato eles não geravam nenhum tipo de raciocínio ali, tá? Era baseado só em caminhos que eram mapeados e onde ele poderia percorrer. Diferente de um LLM que não é baseado nisso, tá? Ele gera, realmente, ele é, entre aspas, autônomo, tá? Ou seja, ele vai sempre se basear nos treinamentos que ele teve, mas não há interferência, pelo menos em teoria, naquele processo de conversação, naquele processo de tomada de decisões, naquele caminho que ele percorre ali é imprevisível, tá? Vamos colocar dessa maneira. E aí, com isso, a gente, então, abriu as portas para uma quantidade gigante, tá, de possibilidades. Aí eu coloquei os principais players hoje do mercado, tá certo? Eles não são os únicos, com certeza, mas eles são, pelo menos no meu juízo aqui de valor, os mais expressivos aí do mercado, tá? Então, a gente tem o famoso ChatGPT, né, que foi o primeiro que puxou o carro na mídia, né, vamos colocar assim, aquele que ficou famoso primeiro, né, então, que veio aí como o cara novo, que ninguém conhecia e tal, sendo que outras empresas também já estavam nessa corrida, nessa disputa, desenvolvendo seus modelos também, mas oficialmente ele foi o primeiro a ser lançado, comercialmente falando, tá? Pelo menos foi o que ficou famoso, né? Talvez tenham havido aí outras iniciativas, mas que não conseguiram atingir o que ele conseguiu, né? Mas a partir dele surgiram vários outros modelos, várias outras ferramentas, como o Copilot da Microsoft, que tem tido bons rendimentos, o Code também. E o Gemini, que demorou um pouco para sair, mas também depois que saiu já fez um estrago grande, né? O DeepSeek lá, do pessoal da China, que também gerou muito barulho no mercado. O pessoal da Meta, né? Mark Zuckerberg e Companhia Limitada com o Llama, que ainda é um tanto envergonhado, né, para os padrões da Meta, mas também tem se mostrado bem interessante. Nós temos o Queen, por exemplo, do grupo Alibaba, temos o Falcon, tá, que promete aí melhores resultados, enfim. Então, nós temos aí vários modelos diferentes, de fabricantes diferentes, mas todos são tecnologias baseadas em LLMs, tá certo? Só que, lógico, cada um com suas métricas, cada um com seus direcionamentos aí, isso é uma questão comercial. Em teoria, todos eles podem ser utilizados para qualquer finalidade, para qualquer área. Naturalmente, a partir desses caras, a gente começa a ver os nichos que começam a surgir, tá? Então, é fato que a gente tem o genérico, tá? Isso mesmo, Pedro. O Llama, ele vem com essa pegada aí, open source, mas quando a gente fala sobre meta, esse open source muitas vezes vem com asterisco junto, né? Mark Zuckerberg nunca dá nada de graça a ninguém, mas isso aí é assunto para um outro ponto, tá? Então, assim, é importante que todos esses caras, eles têm potencial para trabalhar em qualquer área, mas a partir deles, a gente já tem sim, tá certo? Outros elementos aí que estão surgindo para nichos específicos, tá certo? Então, esse é um outro ponto fundamental aí quando a gente fala sobre isso, tá? Então, para isso, nós temos aqui 3 caras, por exemplo, que se destacam, tá certo? Dentro do âmbito da área da saúde. Então, esses 3 caras aí são, digamos, os mais populares do âmbito da saúde, onde a gente tem o Biomed, tá? Que ele é voltado especificamente para a área de biomedicina, certo? Nós temos o PubMed GPT, que ele é uma associação com o GPT e tal, e ele funciona também atrelado a um software de saúde, né, de gestão de saúde, e nós temos o MedPalm, que esse cara é, assim, a maior promessa de todos, tá? É uma iniciativa do pessoal da Google, sim, então eles são bem ousados aí, depois eu posso postar para vocês o link, tá certo, para vocês darem uma olhada, mas se você digitar aí MedPalm, você vai cair na página principal do projeto, e lá tem um videozinho instrucional e você vai entender um pouco, tá em inglês, mas assim, dá para compreender alguma coisa, mesmo quem não tem o domínio da linguagem, e vai perceber o quão ousado eles estão nesse projeto, tá? Então,
A proposta deles é basicamente popularizar o acesso ao diagnóstico à saúde da população do mundo todo, certo? Então, assim, isso é bem monstruoso, porque eles realmente eles têm, pelo menos eles passam que têm objetivos bem ousados em relação a isso, né? Não sei até que ponto isso vai se concretizar, isso ainda é uma coisa muito nova, mas sim, nós já temos LLMs nichados aí, entre aspas, para a área da saúde de maneira geral, não só para a área médica, tá? Que a gente sabe que a área da saúde não é só a medicina, a gente tem algumas outras sub-áreas que são bem amplas também e também necessitam desse tipo de ferramenta, desse tipo de aporte. No nosso caso aqui, para esse encontro, para essa conversa de hoje, a gente está falando especificamente da saúde, então naturalmente a gente fecha um pouco mais para a área de medicina, mas é importante que a gente entenda também que isso é um pouco mais amplo do que a gente imagina, tá certo? O Angels DeepSeek aí foi a maior revolução da inteligência artificial. Isso mesmo. Na verdade, quando o DeepSeek veio, até ele balançou o mercado, porque falou-se até na possibilidade de quebrar o OpenAI lá, né, que é a mantenedora do chat GPT, porque eles vieram com essa premissa aí de ser tudo aberto, tudo gratuito, tudo à vontade. Enfim, mas não passou de muito barulho na época, depois as coisas voltaram ao que deveriam ser e seguiu viagem. Porque o que acontece? Teve aquele boom, né? Aquele, aquele barulho que é gerado quando é lançado, mas quando a gente começa a usar em mais detalhes, a gente começa a se deparar, a nos deparar, desculpa, com as falhas e tal, e com as alucinações, e aí a gente começa a perceber que talvez não seja tão assim, não vale tão a pena, não é tão melhor, enfim. Aí é preciso avaliar a experiência de cada um, tá? O que eu posso dizer é que eu não encontrei ainda nenhum, assim, que seja 100%, tá? Então, todos eles cometem falhas consideráveis em qualquer área. Então, às vezes, você pega um que é melhor para programação, aí você pega outro que talvez seja melhor para conceitos gerais, outros já são mais interessantes para a área da saúde, por exemplo, tá? Enfim, aí você tem variações e, às vezes, temas diferentes dentro de um próprio assunto. Pode também trazer esse tipo de coisa, tá certo? Bom, mas seguindo viagem aí, nós continuamos aqui para cenários e aplicações voltados à telesaúde, tá? Então, esse é um ponto importante, entender LLM, ok, tudo certo, mas o que de fato esse LLM pode fazer do ponto de vista da telesaúde, tá? Onde é que esse cara pode me levar quando a gente fala de telesaúde? Esse é um ponto importante, tá? Então, o que é que essa tecnologia consegue fazer por mim? Então, aí eu trouxe 3 aplicações, tá? Que são bem interessantes aí, três possibilidades, para que a gente entenda bem onde isso poderia auxiliar. Então, a aplicação número 1, né, o cenário número 1, seria a inteligência em ambiente clínico, tá certo? Então, nós temos o problema. Quando a gente fala de teleconsulta, por exemplo, o médico passa cerca de 40% do tempo digitando, né? Por quê? Porque tudo que o paciente está relatando ali precisa ser ágil o suficiente para conseguir documentar e não perder nada. Isso já é mais ou menos real também no presencial. Quando você vai numa consulta, é mais ou menos a coisa, o médico fica lá, tararara, então ele está ali mapeando e digitando e guardando todas as informações que são relevantes do que você está conversando para ele. E nós, logicamente, mesmo não sendo médicos, a gente precisa concordar que isso já é bem estressante, né? Às vezes a gente vai até para um médico ou outro, acho que alguém já deve ter passado por essa situação, que você percebe a angústia do profissional ali para não perder nenhuma parte da conversa que você está falando. É meio que um lance meio desesperador, assim, né? E aí o que acontece? A solução do ponto de vista de um LLM. Então, o módulo pode ouvir, tá certo? A consulta, através de uma tecnologia que não é nova, ou seja, associando uma com a outra, speech to text, tá certo? Ou seja, é aquela tecnologia que a gente usa tanto para captar o áudio e converter em texto, quanto ao contrário, converter o texto em áudio, então isso não é novo. Aliado a isso aí, a gente pode, então, estruturar as notas ou as anotações de maneira automática, tá certo? Então, isso já seria um grande apoio, tá, ao profissional que está fazendo aquele atendimento ali, e aí ele não teria mais aquele desespero de digitar, por quê? Porque o próprio software ali, a própria tecnologia estaria fazendo essa questão para ele, né, de ouvir, transcrever, então, transcrição já é real, por exemplo, quem tem telefones Android aí vai perceber
que as IAs, né, entre aspas, aí, que já vêm nativas aí dos principais players da plataforma, já fazem transcrições aí em tempo real e tal. Então, com isso a gente teria três impactos positivos, né? Primeiro, a geração automática do SOAP aí, tá? Esse é um termo subjetivo, objetivo, avaliação e plano, que é basicamente o que o profissional lá tem que fazer, tá certo? Resumos clínicos instantâneos, isso é fantástico para quem está do ponto de vista de atendimento, tá certo? E o médico ficaria muito mais focado no paciente do que preocupado com aquela tecnologia que ele tem que alimentar ali, que muitas vezes ele não domina muito bem ou até tem aversão. Isso é normal, a gente que é da área de tecnologia, especificamente a gente vê isso com muita frequência. Então, nós amamos tecnologia, mas os profissionais que não são da tecnologia, muitas vezes eles têm uma certa aversão a elementos tecnológicos e coisa e tal. Então, isso seria simplificado, tá? Então, esse cenário traria ganhos relevantes aí do ponto de vista do atendimento online, tá certo? No segundo, aí, na segunda aplicação, nós temos a triagem avançada e a anamnese, tá? Que andam aí de mãos dadas, por isso que eu não separei. Então, para essa situação, nós temos dois problemas. O primeiro problema está diretamente ligado às triagens, tá? Então, para quem não sabe do que eu estou falando, triagem nada mais é do que aquele pré-atendimento que você passa antes de ir para o médico, por exemplo, quando você vai a uma emergência no hospital, tá? Então, essas triagens, em sua maioria, elas são feitas por formulários que são estáticos, ou seja, pré-estabelecidos, e é sempre aquele mesmo tipo de informação que é pego para todos os casos. E muitas vezes aquelas informações ali, ou aquele formulário está defasado, ou ele não foi bem formulado, não vai cobrir todas as informações necessárias. Isso vai respingar lá para o médico na hora que ele for, de fato, atender o paciente. Por quê? Porque vai faltar informação. E a gente sabe que o médico está ali para diagnosticar alguma coisa, seja através de sintomas, seja através de sintoma mais exame, seja, enfim. E ele precisa tomar decisões. Por quê? Porque ele precisa estabelecer um critério, ele precisa estabelecer uma linha de raciocínio, uma investigação sobre uma hipótese, uma possível patologia que pode estar ali, e, consequentemente, ele precisa tomar uma decisão também sobre possíveis tratamentos, porque o paciente, ele está ali para resolver o problema dele, né? E o problema dele é exatamente restabelecer a saúde, né? Se possível, lógico, tá? E aí o problema número 2, tá? Que é uma outra situação. Não há tempo hábil entre a triagem e a consulta para que o médico possa fazer essa verificação ou possível análise preliminar das informações que foram coletadas do paciente lá naquela triagem. Então, esses dois problemas, eles andam de mãos dadas, eles estão ligados a triagem e atendimento, tá? E a solução, então, a solução seria fazer com que o paciente interagisse, tá, através de uma entrevista com um LLM qualquer, utilizando uma conversa natural, fluida, como se fosse uma outra pessoa, tá certo? Antes que houvesse a conexão com o médico, antes que o paciente tivesse, de fato, acesso. E aí, com isso, eu conseguiria ter uma coleta de histórico, eu conseguiria ter uma descrição dos sintomas, eu conseguiria ter uma listagem das medicações em uso, e aí, consequentemente, o médico teria, tá, acesso prévio a essas informações, e antes de abrir a conexão, antes de fazer realmente a teleconsulta, por exemplo, ele conseguiria já ter um histórico aí, algum tipo de informação prévia do paciente, que já daria para ele aí algum tipo de ganho, tá certo? Então, naturalmente, como resultado disso, o profissional ele receberia um briefing, tá? Bem estruturado antes dele abrir a câmera, economizando aí estimativa, tá? Isso em média aí de 5 a 10 minutos da consulta, tá? Isso pode parecer pouco, mas para um médico, principalmente que tem uma agenda muito cheia, de 10 em 10 minutos ele faz várias horas no final do dia dele, tá? Então, isso sim faz muita diferença. Promover um maior entendimento dos problemas por parte do profissional que está ali gerando e executando aquele atendimento. E o médico, consequentemente, ele vai adquirir um maior poder de decisão. Por quê? Porque ele vai estar abastecido de um número de informações maior e aquilo ali já vai estar tudo organizado, entre aspas, mastigado ali para ele, e, consequentemente, ele vai entregar uma qualidade no atendimento e na solução proposta, com certeza, muito maior do que se ele estivesse fazendo tudo de forma manual, tá certo?
E aí nós temos o terceiro cenário, que seria a simplificação e o engajamento. Então, sim, a gente tem o famoso medo de médico, né? Síndrome de jaleco branco e companhia limitada. Então, o que acontece? Laudos e diagnósticos são extremamente complexos, tá? E são baseados em linguagens técnicas, e aquilo pode acreditar, assusta, tá? Assusta, gera desconforto, principalmente. Eu conheço uma lista, por exemplo, de pessoas que não se sentem nem um pouco à vontade só de falar, de ir ao médico, que seja só fazer uma consulta de rotina, ainda assim, é complexo. Por quê? Porque aquilo tudo incomoda, parece um outro idioma, parece uma coisa de um outro planeta, e você fica bem desconfortável porque aquilo é sobre você, né? Então, a solução para a aplicação de LLM nesse cenário é exatamente simplificar, transformar esses laudos, essas receitas, em uma linguagem leiga e acessível, para que aquele paciente possa entender de maneira mais tranquila e, ao mesmo tempo, aquilo não sobrecarregue o profissional, porque se o profissional for parar para explicar didaticamente a todos os pacientes o que aquele monte de informação ali significa, aquilo vai gerar uma carga de trabalho para ele. Então, é possível que haja essa simplificação para que o paciente fique mais tranquilo, tá? Podendo, inclusive, ampliar isso até para instruções de alta, ou seja, pós-consulta, dentro do contexto do próprio paciente, dependendo do teor da conversa. O paciente pode querer especificar melhor o cenário dele, a realidade financeira, a realidade estrutural, então isso tudo pesa. Por exemplo, se eu estiver falando de uma consulta com um nutricionista ou um endocrinologista, é preciso que a minha dieta, se eu precisar de uma dieta, ela seja condizente, por exemplo, com o meu poder aquisitivo, tá? Se eu estiver falando de uma estrutura de fratura ou coisa do tipo, com ortopedista, eu preciso saber se a estrutura da minha residência vai comportar, por exemplo, o aparato que o médico vai sugerir para mim como tratamento, etc, etc. Então, eu poderia, nesse sentido, afinar melhor essa conversa, tá? E aí, a consequência disso, eu começo a promover, então, o maior entendimento ao paciente, tá? Então, lá no segundo item era o médico, agora é o paciente fica mais bem esclarecido. E aí vai simplificar o cenário, causando também mais tranquilidade ao paciente, mais confiança no tratamento, no profissional que está ali atendendo ele, tá? E, por fim, eu vou reduzir ou até evitar equívocos na comunicação aí nesse canal entre médico e paciente, que muitas vezes gera, sim, muito ruído, gera muita dificuldade. Isso é um ponto importante, tá? Dando continuidade, então, a gente não poderia fechar esse nosso encontro sem também falar sobre isso, tá? Sobre os desafios e as dificuldades que a gente tem aí, tá? Na aplicação de LLMs aí nesse cenário da telesaúde, não tem como não falar sobre isso, certo? Então, tá aí, ó. Eu citei esses 3 itens, são os principais, com certeza, tá? Que são itens, inclusive, que ainda são alvo de estudo, ainda não são bem estabelecidos, não há resoluções ainda muito consolidadas para esses 3 caras aí, certo? Então, primeiro é o grande calo das LLMs, que são as alucinações. O que são as alucinações de uma LLM? Então, são exatamente aquelas informações que ele taxa como verdade, mas que são divergentes, totalmente divergentes. E ele trata aquilo como sendo verdade. E aí, se você vai pesquisar, e por isso é perigoso usar LLM indiscriminadamente, sem ter um conhecimento prévio, porque ele vai afirmar, vai gerar citações, fatos que não são verdadeiros. Tá? Então, isso é o que a gente chama de alucinação, e é preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque sim, a gente pode estar taxando como verdade algo que nem de longe tá certo? Vamos lá, no caso de um possível erro de diagnóstico realizado pela LLM seguido pelo médico, como se dá a questão? Então, esse ponto aí está exatamente no item 3 aí, Engels, tá? Então, que é exatamente a responsabilidade legal sobre isso, tá? Então, segundo item aí, privacidade e segurança. Onde esses dados serão processados? Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando sobre vida de pessoas, intimidade de pessoas, assuntos delicados, condições de saúde,
que não podem nem de longe vazar, nem ser expostas. Então, a privacidade e a segurança disso. Quem garante que esses dados vão estar 100% seguros, se é que isso existe? Quem garante que esses dados não serão utilizados para uma retroalimentação de um outro modelo que não deveria? Então, onde vai ficar o sigilo médico, o sigilo do paciente? Tem uma série de situações aí sobre privacidade e segurança que ainda estão em discussão. E terceiro, sobre responsabilidades, tá? Em especial, eu levantei aqui a responsabilidade legal, né? Quem é o responsável pelos erros do algoritmo? E aí eu pego o gancho para hoje há um entendimento que o algoritmo não pode ser responsabilizado legalmente porque ele não é uma pessoa, né? Então, assim, mas isso é bem complexo, isso não é trivial. Como é que eu vou me apoiar numa ferramenta da qual, se ela errar, o responsável sou eu, tá? Então, do ponto de vista hoje, Angels, tá? O responsável continua sendo o profissional. Ele não pode, em hipótese nenhuma, colocar a culpa no algoritmo, tá? Até porque a gente vai perceber que, por conta desses desafios e dessas dificuldades, a gente vai observar que o algoritmo não vai diagnosticar ninguém. Na verdade, ele vai apoiar o profissional no diagnóstico que o profissional está fazendo. É quase como uma pesquisa, entendeu? Então, é quase como se eu estivesse falando com um colega. E eles fazem, exatamente, a decisão final será, pelos próximos anos, sempre do profissional, certo? Então, assim, antigamente o pessoal da saúde fazia muito isso, ainda faz hoje, mas antes era mais, assim, eu tinha um caso XYZ lá do paciente ABC, e aí eu ficava na dúvida, era um caso complexo, tinha uma sintomática que não era muito clara, os exames não me davam muita coisa, então eu recorria aos meus colegas de profissão, fulano, eu estou com um paciente assim, 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 eu estou aqui com essa dificuldade, está me parecendo isso, mas não sei, e aí o outro colega ia lá e dava a opinião dele. Então, a relação hoje com a LLM tem que ser mais ou menos essa, tá certo? Ele não veio substituir, não vai substituir o profissional nem tão cedo. Vai ser, na verdade, é uma ferramenta só para melhorar a qualidade daquele profissional. Então, eu tenho aqui a minha linha de raciocínio e eu posso ou não concordar com o que aquela IA, entre aspas, está me entregando ali. Ela citou isso, aquilo outro, mas não sei, pode ser, talvez. Vamos conversar mais sobre esse ou esse ponto aqui para fechar melhor o diagnóstico. Não, a gente não pode esquecer que a gente está falando de vida, né? Então, assim, isso já virou até meme, né? É, a IA sugere uma coisa errada, aí o cara vai lá por conta própria, toma um remédio e passa mal. Aí a IA do lado dele diz assim, realmente, vamos tentar outra coisa agora. Então, quando a gente fala sobre vidas humanas, isso não é bem assim, né? A gente não pode se dar o luxo de estar trabalhando na tentativa de acerto ou erro. Isso não faz muito sentido, né? Bom, dito isso, a gente então chega nas questões relacionadas ao futuro, tá? Por quê? Porque é uma área que continua em movimento, exatamente porque precisa resolver todos esses pontos que foram colocados e vários outros que ainda estão por vir. Lembrando que esse futuro que eu coloquei aí, tá certo? Ele não é um futuro lá longe, não. São coisas que já estão sendo testadas e trabalhadas agora, ou seja, ele é um futuro próximo, tá certo? Então, o primeiro item aí, provavelmente que está mais perto de já entrar em vigor, é o além do texto, tá certo? Então, a gente já está vivendo essa transição aí. A gente já tem LLMs fazendo análises, principalmente de imagens, com muita perfeição. E aí, esse é o próximo passo, tá? Analisar imagens, analisar laudos e cruzar histórico de maneira automatizada e já fechar informações muito mais precisas do que o que a gente tem hoje. Tá certo? Então, hoje a gente já tem informação isolada funcionando relativamente bem. A intenção agora é que a gente dê outro passo e comece a cruzar isso de maneira mais significativa para trazer mais valor mesmo, tá? Outro ponto é começar a captar dados em tempo real, tá? Os famosos sensores aí, os wearables aí que a gente usa como exemplo, a gente tem o principal exemplo, os smartwatches aí, né? Que são os caras que já coletam pressão, batimento, temperatura e blá, 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 e a conexão disso em tempo real. Então, é viável a teleconsulta, se eu tiver um equipamento desse em casa, o médico já pode coletar determinados dados que, em teoria, não seriam possíveis, já que ele está à distância.
Então, esses dados chegariam para ele, e, consequentemente, ele teria mais informação para diagnóstico e tomada de decisão sobre possíveis e necessários tratamentos. E, por fim, agentes autônomos, né, para ampliar mais ainda essa questão aí, tá certo? Eu acredito que ficaria com a entrega de um trabalho acadêmico, podemos buscar informações no Google, ChatGPT, mas no final das contas somos nós responsáveis. Exatamente, Adriano. Então, por exemplo, vou falar do meu dia a dia, tá? Eu sou desenvolvedor de software, então acho que todo desenvolvedor de software hoje utiliza uma IA como auxílio, mas a gente não copia e cola direto o que ela está sugerindo lá para a produção. A gente revisa, tenta entender, procura fazer testes antes naquilo ali, ver se aquilo ali tem algum tipo de coerência, se realmente vai trazer melhoria no âmbito do que a gente está fazendo ali, tá certo? Então, é bem esse paralelo aí. Mas voltando aqui à questão dos agentes autônomos, são sistemas que não apenas vão sugerir, mas eles vão começar, então, a executar tarefas com um pouco mais de ênfase. Não a tarefa de diagnosticar, essa ainda está bem longe, mas tarefas de agendamento, de exames, de retorno, de execução de determinados procedimentos. Vou falar um pouco da área de biomedicina, por exemplo. Então, grande parte, para não dizer todos os procedimentos que são executados, por exemplo, no âmbito da análises clínicas, que é uma sub-área da biomedicina, já são automatizados, já são feitos e executados por maquinário, tá certo? Maquinário com software embarcado, esse tipo de coisa toda. Então, se eu puder plugar esse maquinário já no LLM, as possibilidades são infinitas para mim, tá bom? E aí, consequentemente, a gente chega, então, nas conclusões que são fundamentais para o nosso processo aqui, tá certo? A gente não pode tratar de um assunto desse sem concluir alguns itens, deixar alguns pontos bem claros para que não haja confusões, tá certo? Então, primeiro, LLMs não são substitutos, embora a gente esteja ouvindo e vendo isso diariamente na mídia, isso não é verdade, tá certo? Então, eles não são substitutos, eles são, na verdade, multiplicadores da força de trabalho. Essa é a ideia por trás disso. Eventualmente, aquelas ocupações mais simples, elas vão sendo substituídas pelo maquinário, mas isso não é particularidade da IA, isso é histórico na humanidade, a Revolução Industrial está aí para mostrar, o chão de fábrica foi o primeiro a tirar empregos, mas abriu uma quantidade enorme de outras possibilidades de novas ocupações, que são, obviamente, mais qualificadas e, consequentemente, menos pesadas, porque a gente sabe que o trabalho pesado, ele maltrata, né? Ele não é um trabalho muito agradável de ser feito, também não é muito bem remunerado, então é preciso que a gente perceba que a pegada é essa, não é de substituição, mas sim de complementação, de ampliação, tá certo? Consequentemente, eu vou promover mais qualidade para o cuidado humano e menos tempo em burocracia. Burocracia é tarefa repetitiva, tá certo? Análise de interações medicamentosas em segundos, isso é uma coisa fundamental para quem está ali na ponta, no atendimento, tá certo? Sugestão de diagnósticos diferenciais baseados em sintomas relatados, esse é um outro ponto, tá? E, principalmente, eu consigo varrer, buscar literatura de peso, de base mesmo, com as evidências do meu caso prático. Então, isso vai simplificar demais esse trabalho manual. Então, são muitas e muitas informações que eu preciso cruzar para chegar e dizer, o meu paciente está com pneumonia, por exemplo. Então, isso não é muito trivial, tá? A base é grande. E aí a gente fecha todo esse grupo de conclusões com essa frase aqui, tá certo? O LLM sugere e o médico decide. Então, não esqueçam que no processo human in the loop, tá? O humano sempre vai ter que estar inserido nesse processo, não há nem previsão, tá certo? Que a gente faça esse tipo de partilha, esse tipo de separação aí, de retirada, por mais que a mídia insista nisso, isso não é verdade, tá certo? Então, a gente tem, sim, algumas situações onde já há uma substituição, já há tentativas ou iniciativas de substituição, mas são áreas bem rudimentares, coisas bem simples e tal, nada que seja um pouco mais complexo, nada que envolva tratamento com vidas, esse tipo de coisa, ainda vai demorar muito,
para a gente ter elementos 100% autônomos, tá certo? Então é isso. Com isso a gente fecha aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. De antemão eu quero agradecer aí a paciência e a audiência, tá? Como eu disse no começo, essa apresentação não tem o intuito de ser algo muito técnico ou muito prático, tá certo? Embora eu tenha separado aqui um caso para a gente comentar, mas era mais para dar um geral realmente sobre LLMs e o que elas podem fazer no âmbito da telesaúde. Então, só para a gente fechar aqui, eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, só para vocês entenderem. Então, eu deixei aqui uma situação pronta sobre uma interação muito simples, tá? Com um LLM, que é o da Microsoft, tá? E aí, só para poder a gente entender como isso já está avançado e como isso pode ser útil do ponto de vista, tá, do profissional. Então, observe que eu fui bem grosseiro aqui na minha... Todos estão conseguindo ver a minha tela? Vocês conseguem enxergar aí? Beleza. Então, observe que eu fui bem simplório, assim, eu fiz questão de não dar muitos detalhes, tá? Então, eu disse, ó, o paciente possui febre, dor no corpo e muita dor de cabeça. E perguntei diretamente para ele quais os possíveis diagnósticos. Observe que há um cuidado, tá? Ó, os sintomas que você descreveu, eles são inespecíficos. O que é que isso quer dizer? É impossível que você faça um diagnóstico exato somente com esses itens que você relatou, tá? Mas tá? Eles estão presentes aí em várias condições médicas. Então, não é possível estabelecer um diagnóstico, mas eu tenho aqui possíveis quadros que podem estar associados. Então, isso para o profissional já é muita coisa, porque pode casar com alguma coisa que ele esteja desconfiado ali na análise dele em relação ao paciente, tá? Então, possibilidades mais comuns, tá certo? E outras causas. E aí ele dá detalhes, por exemplo, gripe, dengue, tal, sinusite, meningite, e ele dá um ponto de atenção aqui, ó. Então, se a dor de cabeça for muito forte e for acompanhado de mais outros sintomas como esse, você pode cogitar ser meningite, que já é algo mais sério, tá? Que é uma emergência médica. Aí ele também cita sobre áreas endêmicas. Então, veja a quantidade de informação que ele condensou ali para facilitar a vida do profissional, tá? Então, febre e dor no corpo pode representar dengue, que é a nossa situação aqui, né? Então, a nossa região é uma região endêmica sobre dengue, tá? E que também vai exigir uma avaliação rápida. O ideal é que o paciente seja avaliado por um médico imediatamente. Então, observe que há um cuidado de garantir que não vai haver diagnóstico sem o profissional capacitado, tá certo? Esse é um outro ponto importante. Aí eu forcei a barra aqui embaixo. Aí aqui eu já dei detalhes, tá certo? Como assim detalhes? Ele apresenta em seu hemograma, que é um exame laboratorial, queda de plaquetas e aumento nos hematócritos, tá? Isso aí é um indicativo para a nossa região aqui, de praticamente quase que fechar um diagnóstico de dengue, né? A chance é grande, e aí a gente observa que ele foi exatamente por esse caminho, tá certo? Então, ó, a queda de plaquetas, ele dá o termo técnico, e o aumento do hematócrito, combinados com aqueles sintomas que você acabou de passar, tá certo? Representam que o paciente tem uma plaquetopenia, tá certo? E também vai ter aí uma hemoconcentração, tá bom? E aí, possíveis diagnósticos, provavelmente uma dengue aí, que pode ser clássica ou não, ou seja, pode ser uma coisa mais séria, mas é possível também que além da dengue ainda seja outros itens aí que ainda poderiam, tá certo? E aí ele já me dá aqui sinais de alerta e mais alguns pontos. Então veja que em momento nenhum ele tenta ser enfático. Ele me dá possibilidades, que é basicamente para que eu possa ter um melhor desempenho, tá? Então, exatamente, Angels. Ele vai rastreando as doenças, entendeu? Ele vai trazendo todo esse tipo de informação que facilita muito. O objetivo final do atendimento é resolver o problema do paciente, que é, ou seja, o estado de saúde dele que não está. Garantir que ele volte ao equilíbrio, tá? Então, é preciso que a gente perceba o potencial que essa ferramenta... E aqui, veja, eu não estou usando nenhum LLM específico, nada disso, nem eu simplesmente estou usando um genérico onde eu estou interagindo direto pelo texto. Então, imagine se eu começar a criar interfaces de automação, esse tipo de coisa toda. Isso vai ser
com certeza uma ferramenta fantástica para o ponto de vista do diagnóstico, né? Tá? Mas é isso, pessoal. Então era mais para poder passar um pouco disso para vocês. É como eu disse, nunca foi o interesse, até pelo curto tempo, a gente não tem como discutir muitos elementos técnicos aqui. Espero que vocês tenham gostado dentro do que a gente se propôs a fazer aqui. Mas quem sabe aí a gente vai estar desenhando aí já a possibilidade de cursos, tá certo? Mais específicos aí, estávamos falando sobre isso aí, eu e o professor Heraldo. Consequência aí disso aqui, provavelmente no próximo semestre, nós teremos aí encontros mais técnicos, tá? Mais mão na massa mesmo, para que a gente possa entender melhor APIs, etc. Tá certo? Mas é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e o espaço está aberto aí para que vocês possam fazer perguntas, embora algumas pessoas já tenham interagido aí pelo chat, mas se alguém mais tiver algum ponto, tá certo? Pode ficar à vontade aí para esclarecimentos e dúvidas, se eu puder, com certeza eu vou esclarecer a todos. Professor, espero que tenha gostado aí do nosso encontro de hoje, tá? Professor Marcos, uma maravilha. Um tema realmente que acredito que, como eu, alguns colegas aqui, deu uma clareada muito boa no tema de inteligência artificial, né? Sim. Muita gente hoje, infelizmente, ainda associa a IA com o exterminador do futuro, né? Mas a gente viu, o amigo deixou bem claro que não é bem assim. Nós que somos da área da saúde e da tecnologia, a gente tem que entender a IA como uma ferramenta de consulta. É como antigamente, no meu tempo, lá atrás, eu pegava um livro para saber que conduta adotar, ou se a conduta que eu estava adotando estava de acordo com as evidências científicas. Hoje, com o advento, né, das LLMs e do nosso celular, né, a gente tem literalmente uma boa parte do conhecimento humano literalmente na palma da mão. Então, por que não usar isso? Né? Exatamente. Medo de perder o emprego na altura do campeonato hoje fica muito difícil. Né? Mas aí é tema para outros encontros, como você bem colocou. Vamos amadurecer a possibilidade de minicursos, estudo de caso, nessa e em outras áreas da telesaúde, até porque é o intuito da Liga. E a saúde digital, a gente tem radiologia, alimentos, TO, físio, né, enfermagem, medicina. E o nosso aluno, futuro profissional de saúde, ele tem que sair com uma bagagem mínima de saúde digital. Perfeito. Né? Saber que ferramentas de diagnóstico, que ferramentas de triagem, como você bem colocou aqui, dando aqueles 3 exemplos, né? A gente ainda coloca a questão da medicação, né? Aquela questão um problema muito sério hoje, que é o controle de antimicrobianos. Então, os LLMs, né, podem vir muito nessa linha de ajudar. A questão, hoje não se fala mais em erro médico, a gente fala em erro do profissional da saúde, que muitas vezes, por estar em 2, 3, 4 empregos, uma hora esse processador dá uma canseirazinha e fica demais. Mas, pessoal, alguma pergunta aí para o professor Marcos? Vamos aproveitar a oportunidade. Está aberto aí algum questionamento? Pessoal, de antemão agradeço aí, tá? Pelas mensagens, tá? Fico feliz de saber que deu certo aí, que foi boa, que foi proveitosa aí a palestra e o conteúdo para vocês, tá? Espero que a gente tenha mais encontros aí, tá, professor? Sobre isso aí. Beleza, vamos viabilizar isso aí. Tá bom? Pessoal, então agradeço ao professor Marcos pela oportunidade, agradeço a todos que puderam participar do evento, tá bom? E fica aí o convite de dar continuidade a temas importantes na área de telesaúde, como esse que foi colocado aqui, tá bom? Uma boa tarde, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro, ok? Valeu, pessoal. Forte abraço. A todos. E até a próxima.